Glória a Deus. A paz de Jesus Cristo, amém? Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Motivo de alegria estarmos aqui e de bastante preocupação, né, por estar nessa posição que estamos aqui agora nesse momento. Deus já tem feito maravilhas no nosso meio, mas agora o Senhor tem nos condicionado a falar do amor dele, falar aquilo que ele tem para nossas vidas nessa noite, amém? Nós temos um tema proposto, nós temos um tema para essa festividade, um tema bastante atrativo. Gostaria que fosse colocado aqui o texto de Neemias. Bota o verso de número 6, por favor. Coloca o 7, por favor, desculpa. Coloca o 9. Eu já até perdi qual é o versículo. Isso aqui, é isso aí. É esse mistério aí. A gente consegue ler de uma forma uníssona nessa noite? Será que a gente consegue? Vamos lá? Eu acho que merece mais uma vez, porque isso é tão forte. Vamos lá de novo? Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos arrancarão a obra, e não se revelará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Levanta a mão, coloca assim, fala assim: Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos, porque o adversário, Senhor, quer paralisar as minhas mãos. O adversário quer me amedrontar, Senhor, dizendo para mim que eu não consigo fazer essa obra. Mas o teu poder, Senhor, que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu te peço agora, Senhor, desce um renovo sobre nós, esforça nossas mãos e não nos deixe parar. Pode ser sentado no glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, sinta-se à vontade. Vai se renovando durante essa ministração. Permita esse momento para ir se renovando, vai se abastecendo, vai se enchendo, porque esse tema é bastante propício a isso. É um tema difícil. É um tema difícil porque é um tema que exige um contexto, uma contextualização, né? É um texto bastante rico em mensagem e cada versículo fala de forma muito profunda. E eu pretendo, né, falar daquilo que Deus colocou no meu coração. O Vitor até riu ali, porque outro dia eu brinquei com o Vitor. O Vitor foi pregar e estava com acho que eram umas 6 folhas, nem sei. Aí ele olhou para minha mão, tinha 3, agora ele foi e riu, né? Porque geralmente eu faço um esboço de uma folha. Só que esse tema gerou 3 folhas, né? Eu não sei o que vai acontecer aqui mais, vamos lá. Reconstrução. Eu anotei tudo, irmãos, porque Deus foi me dando, eu fui anotando durante a semana, Deus foi me dando, eu fui anotando. Eu uso um aplicativo no celular, né, de Bíblia, no qual eu consigo colocar anotações, né? Eu vou lendo e Deus vai me dando, eu vou colocando anotações, e Deus vai juntando tudo e eu vou me abastecendo para que eu possa trazer algo para você. Reconstrução. Deus me deu aqui hoje, eu anotei ali, está escrito de azul, né? Eu trabalho na área da construção civil, né? E acho que esse tema caiu bem para quem trabalha na área da construção civil. Porque algo que Deus me deu, eu anotei ali a seguinte frase: ninguém que constrói para reconstruir. Ninguém que constrói para reconstruir. A reconstrução, ela vem de uma necessidade de um algo que foi destruído. Ninguém reconstrói algo que não foi destruído. Ou ninguém reconstrói algo que está ruim ou que foi mal feito. A reconstrução, ela vem dessas duas prerrogativas. Ou você vai reconstruir porque foi mal feito, ou você vai reconstruir porque foi destruído. A nossa vida é dessa maneira. A todo minuto a gente percebe que temos que nos reinventar, nos reconstruir.
A cada dia a gente percebe que tem algo em nossas vidas precisando de um reparo, sabe? De uma estrutura que às vezes parece que vai ruir, mas a estrutura é forte. As paredes às vezes precisam de um reparo, às vezes algumas rupturas, às vezes algumas rachaduras, elas aparecem no meio, né, da construção, às vezes no meio do tempo, às vezes no meio dos anos. Você vai e faz uma casa. Eu estava conversando com um cliente esses dias, e eu estava explicando para ele que na construção civil, a forma que é feita hoje, ela não respeita tempo e prazo, porque o tempo para execução ele é muito rápido. Então você não pode respeitar o prazo de cada coisa que é feita. Você levanta uma alvenaria, você precisa que ela cure, para depois você chapiscar. E depende que você espere o chapisco curar para você emboçar, e depois espere que aquilo cure para você emassar e depois pintar. Existe um tempo, mas o tempo ele é muito grande e a gente não consegue esperar. Tem que ser coisa muito rápida. A nossa vida às vezes parece que é assim também. Às vezes a necessidade, às vezes nos leva a se reconstruir muito rápido, porque o tempo é muito curto. A trombeta ela está quase já soando, o anjo já está quase, sabe, dando aquele toque final ali para chamarmos, para nós ouvirmos aquele som da trombeta indo leste. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, se a ruptura não for reparada, a gente não sobe. Se a casa não for reparada, a gente não sobe. Se nós não repararmos aquilo que está ruim em nossa vida, a gente não sobe. E às vezes é uma palavra meio que dura para esse texto. Ontem também fomos bastante felizes, né? Nosso irmão que trouxe a mensagem bastante feliz em suas palavras. Mas Deus me direciona a isso nessa noite. Para que nós iremos reconstruir? Qual é a finalidade da reconstrução? Por que você está aqui nessa noite? Por que eu estou aqui? Por que você faz parte de uma membresia de um lugar? Por que você faz parte de uma igreja? Por que você adora a Deus? Por que você pede para Deus te reinventar a todo momento? Tem que ter um porquê. Aleluia. Nós queremos subir. Aleluia. Nós queremos estar com Ele. Foi louvado um hino aqui tão terrível aqui que eu fiquei, Senhor. Nosso irmão, né, trouxe um louvor aqui tão profundo, tão celestial, que a igreja foi levada a uma adoração, sabe, tão grande. Aleluia! Isso é bom, sabe por quê? O nosso dia ele é muito difícil, a nossa vida é muito difícil, e esse culto ele tem um direcionamento para homens, mas temos muitas mulheres aqui também, e elas vão gostar de parte da mensagem. Elas vão dar glória em parte da mensagem aqui que nós temos. Reconstrução de muros. Foi falado aqui ontem, né? Que a reconstrução de tudo, né? De uma forma geral, ela se deu em 3 etapas, né? Por 3 homens que foram levantados: Zorobabel, Esdras, né? E por último Neemias, que é o que nos importa nessa noite. Foi falado ontem, e aqui eu vou me ater à parte de Neemias. Neemias vai edificar muros e portas. E quando nós falamos de muros, irmãos, eu anotei algo aqui. Muro representa proteção. Quando você fala de muro, automaticamente você fala de proteção. E faz separação, o muro ele faz separação entre aquilo que precisa estar dentro e aquilo que precisa estar fora. Glória a Deus. Você não faz muro, irmãos, apenas por fazer. Você faz porque você quer proteger algo de alguma coisa que não pode entrar. Você coloca muro porque você não quer que algo entre. E você coloca muro porque você quer também que o que está dentro não saia. Porque sem muros fica muito vulnerável. Então eu coloquei aqui, ó, o muro representa a proteção e faz separação entre aquilo que precisa estar dentro e aquilo que precisa estar fora. A gente coloca muro naquilo, irmãos, que é precioso. Ninguém coloca muro naquilo que não é precioso. Nós colocamos muro naquilo que é precioso e precisa estar protegido. Essa é a finalidade de colocar muros. Limitamos o acesso a isso colocando portas. As portas, ela limita o acesso a tudo que pode entrar e tudo que não pode entrar. As portas, elas servem para isso, para limitar acesso. Irmãos, nem tudo, ou não é qualquer coisa que pode entrar pelas nossas portas e nossos muros. Colocamos muros e portas para que haja uma restrição daquilo que pode entrar
e daquilo que não pode entrar, daquilo que pode sair e daquilo que não pode sair. Essa é a visão bem básica e bem clara do tema da nossa festividade. Nem tudo que entra, irmãos, acrescenta, e nem tudo que sai diminui. Grava isso nessa noite. Nem tudo que entra acrescenta, e nem tudo que sai diminui. Vocês conseguem entender isso? Porque geralmente algo que entra, ele vem teoricamente para somar e agregar com algo que já existe. Então ele vem para multiplicar, ou vem para adicionar alguma coisa. Então o que entra, a gente tem sempre a ideia de algo que vai acrescentar, mas nem tudo que entra acrescenta. É por isso que nós colocamos portas e muros em nossa casa espiritual, para que apenas coisas que são acessíveis aos olhos do Pai possam entrar na nossa fortaleza. Como estão os seus muros nessa noite? Como estão as suas portas nessa noite? Precisamos deixar o ciclo natural de uma vida espiritual, fluir de forma sadia em nossas fortalezas espirituais. Como que é o ciclo natural de uma vida espiritual? Tem coisas que precisam sair e tem coisas que precisam entrar. Temos que deixar algumas coisas para trás, se nós quisermos sair das ruínas. Para nós termos uma vida edificada, murada e protegida por portas, nós temos que fazer uma varredura no que está dentro e ver se realmente não existe alguma coisa que nós temos que tirar. As portas, você fala, nossa, na reconstrução, no original tinha 12 portas construídas. Se você parar para pensar, você fala assim, nossa, por que tantas portas? Eu não vou me ater às portas aqui porque são muitas, são 12, mas cada porta ela tinha uma finalidade. As portas construídas, ela tinha uma finalidade. Tinha uma porta que era só para sair sujeira. Tem muita gente ruína porque não tem porta de monturo para sair o que é lixo. Tem muita casa espiritual em ruína porque não deixa a porta do monturo acessível para sair aquilo que Deus quer tirar. Tem coisa na nossa vida que Deus precisa arrancar para que a ruína cesse na nossa casa espiritual. Às vezes nossa casa espiritual está em ruína porque estamos deixando a porta do monturo trancada. E se você for olhar, a única porta que não é mais acessível, a única porta que está lacrada, a única porta que não pode ser aberta é a porta oriental. Porque essa porta oriental foi a porta que Jesus, ele entrou montado numa jumenta, sendo aclamado como rei dos judeus. E quando a cidade foi reconstruída, quando os muros foram reconstruídos pela terceira configuração, pelo sultão Solimão, ele mandou selar aquela porta. Ele mandou colocar pedras e fechar aquela porta, porque a profecia de Deus tinha que ser cumprida. A porta oriental está lacrada, porque vai ser por ela que quando o Senhor voltar, Ele vai passar por ela. Aquela porta que foi lacrada, ela vai ser esmiuçada, porque somente um é digno de entrar por aquela porta novamente. É o Senhor da nossa vida, é o Senhor que está reconstruindo a nossa vida, é o Senhor que está nesse lugar, dizendo para mim e para você: feche a porta da tua vida que está trancada e abre a porta que tem que sair coisa ruim de nossa vida. As portas tinham muitas finalidades, mas eu quero fazer menção dessas portas. Hoje, se você for pesquisar sobre a porta oriental, ela está situada numa região dominada pelos muçulmanos. E se você for ver, irmãos, eles fizeram um cemitério na frente da porta. Pode ir lá no mapa, você vai ver. Construíram um cemitério na frente da porta. A porta oriental significa salvação. E eles fazem um cemitério na porta que se chama salvação. Olha que coisa interessante. Os mortos estão ali e a vida vai passar por ali. Os mortos estão ali e a vida vai passar por ali. Os mortos estão ali e a vida vai passar por ali. Os mortos estão ali e a vida vai
A vida está passando aqui hoje em nossas vidas. Ainda que a nossa casa espiritual esteja em ruína, Ele é poderoso para entrar na nossa casa espiritual e começar a gerar vida naquilo que está morto, naquilo que não tem mais esperança. Portas. Nossa casa espiritual precisa de muros, de portas. Como estão os seus muros espirituais? Como estão as suas portas espirituais? Eram 12. Atualmente temos 8 portas. 8 portas se foram conservadas. A muralha. Se você olhar a muralha, aquela muralha, ela não segue mais a configuração da primeira construção. Nós vamos ver ao longo da mensagem o que foi que aconteceu. Tem muita gente acostumada a viver uma vida espiritual sem muros e sem portas. Me ajude, vira para o teu irmão e fala assim, olha, fala bem forte, nós estamos sendo reconstruídos. O barulho faz parte de obra. Eu nunca vi obra sem barulho. A única obra que não tinha barulho foi aquela obra lá, você lembra aquela obra que não se ouvia nem barulho de martelo? Sabe? Mas a nossa obra ela tem que ter barulho. A nossa obra tem que ter barulho. A obra que não tem barulho é do Senhor. Ele vai tocando na gente sem fazer muito alarme. Ele vai tocando na nossa vida. A obra do Senhor nunca tem barulho. A do Senhor é martelo ali, ó, que não se ouvia nem barulho de martelo, está escrito. Não se ouvia nem barulho de martelo. Talvez você esteja no silêncio, falando assim, Deus parou a obra. Deus parou a obra em mim. Eu não estou ouvindo barulho de martelo, mas eu vou dizer para você, sou boca de Deus na tua vida. Você não está ouvindo barulho de martelo, porque quem está fazendo a obra na tua vida é o Senhor. E Deus não gosta de barulho na hora que está construindo coisas. Reconstrução nossa tem barulho, pode falar em língua estranha. Eu estou em reconstrução, pode falar em língua estranha, seja renovado. Diga só em reconstrução. Diga assim, olha. Fala assim, olha. Fala comigo, fala, olha. Desculpa o barulho. Mas eu estou em reconstrução. Fala assim, olha! Desculpa pelo barulho. Eu estou em reconstrução. O problema é que, quando nos acostumamos com uma vida sem muros e sem portas, qualquer coisa pode entrar e qualquer coisa pode sair, sem que nós venhamos avaliar o risco e a perda daquilo que foi embora e daquilo que agora foi instaurado dentro da nossa casa espiritual. Vocês lembram do presente de grego? Vocês lembram do famoso presente de grego? O cavalo de Troia. Vocês lembram? A cidade era fortalecida, ela tinha muros, ela tinha portas. Às vezes nós somos assim, nós temos muros. A gente vem de muitos anos com muros, com portas, vem conservando esses muros. O problema é que não basta ter muros e ter portas. Os muros também, eles tinham torres de vigília. Os muros, ele tinha torre de vigílias, espalhada de espaço em espaço. Por quê? Porque tínhamos que vigiar aquilo que... Aleluia! Tínhamos que estar vigiando aquilo que está vindo em nosso encontro, tentando entrar. As torres de vigília servem para vigiar aquilo que está tentando entrar. Irmãos, você tem que abrir seu campo espiritual. O inimigo quer te derrotar, ele quer acabar contigo. Ele está vindo com um grande exército contra você. Ele está investindo desde muito tempo. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus.
os muros, eles tinham algumas janelas até pequenas. Os muros tinham janelas, algumas janelas pequenas. E para que servia aquelas janelas? O soldado, ele ficava ali olhando naquela janela, ele ficava ali vigiando naquela janela. Olha que interessante, como a muralha era grande, e a janela, teoricamente, por maior que se fosse, ela ainda significaria pequena para quem está invadindo. Era muito fácil para quem está dentro, na janela, armar o seu arco e dar uma flechada no inimigo, do que o inimigo que está longe conseguir acertar o buraquinho da muralha. Ele está tentando, ele está jogando flecha, dardos inflamados do maligno. Está tentando acertar a janelinha ali, ó. Só que a janelinha foi projetada pelo Senhor para não ser atingida. Só que ele é insistente, ele fica tentando. Ou você mete a mão no arco e você dá uma flechada nele e acaba com a trajetória dele contra você. Ou ele vai ficar investindo até acertar. Alça o teu arco, tira o teu arco, escolhe a melhor flecha, puxa a flecha com vontade nessa noite. Tu está na portiolazinha, tu está na janela dos muros, acerta ele está vulnerável, porque a adoração está em nível alto. Ele está vulnerável porque o barulho da construção incomoda ele está vulnerável porque o barulho da construção incomoda o inferno. Ou a gente acerta ele, ou ele vai tentar nos acertar. O que tem entrado na sua vida e o que tem saído que você não tem percebido. O que tem entrado e o que tem saído da sua vida espiritual que você não tem percebido. Eu sei que é corrido para todo mundo, é corrido para mim, é corrido para o pastor, é corrido para os missionários, para as diaconisas, para as irmãs, para os varões, para as crianças, é corrido para todo mundo. Ou a gente escolhe o que a gente quer da nossa vida, ou essa correria vai acabar com a gente, ou essa correria vai nos fazer ficar fora da janela espiritual. E não vamos conseguir ver o nosso inimigo chegar. Aleluia, Jesus. Eu vivo. Glória a Deus. É tempo de reerguer muros e estabelecer portas espirituais, para que o Senhor seja o nosso tesouro guardado por muros e por portas espirituais, a fim de que não saia mais e não vá embora de nossas vidas e nossos edifícios espirituais. Como eu falei, a reconstrução ela só vem por dois motivos: ou porque foi mal construído, ou porque está em ruínas. Quem foi o arquiteto foi o Senhor Jesus. Então eu espero que ninguém ouse dizer aqui que Deus errou. Às vezes a nossa carne ela quer gritar, né? Ela quer dizer que parece que tem algo errado. Às vezes a nossa carne quer gritar, às vezes ela vai falar: poxa, por que eu estou nessa igreja? Por que eu casei com essa mulher? Por que eu casei com esse homem? Por que eu moro nesse bairro? Por que eu tenho esse emprego? Por que eu tive esse filho? O perfeito arquiteto não errou. Ele não errou. A tua vida não foi um erro de projeto. A tua vida não foi um erro de projeto. E o que aconteceu, que talvez levou ao ruído, que te faz chorar quando você olha, é algo que não foi culpa do arquiteto. Alguma coisa entrou que a gente não percebeu, pastor. Alguma coisa entrou. Alguma flechada nos acertou, porque nós não estávamos vigiando pelas frestas do muro. Os muros e as portas de Jerusalém, elas guardam memórias sangrentas de luta por sobrevivência e resistência. Os muros de Jerusalém passaram por coisas terríveis. Hoje, se você for lá
e contemplar, né? Você consegue andar pelos muros de Jerusalém, você consegue andar por cima deles. Apenas uma parte que não é acessível, porque essa parte que eu falei, que ela é dominada, né, pelos muçulmanos, e é uma área protegida, você não consegue passar por lá. Mas a grande maioria da muralha você consegue andar, sabe, facilmente. São mais de 4 quilômetros de muros. O percurso é de mais de 4 quilômetros andando. Você consegue ver o muro, você consegue andar por ele. É cerca de mais ou menos 4 quilômetros, um pouquinho a mais. Os muros que você vê, eles têm média, tem parte que é muito alta, parte que é um pouco mais baixa, mas a média é de 12 metros de altura. A média dos muros é de 12 metros de altura. Você imagina, essa igreja tem um pé direito aqui, acredito que não deve passar dos 4 e alguma coisa. Os 4 e alguma coisa, você imagina, irmãos, 3 vezes esse tamanho, 12 metros. Você imagina o muro, eu não consigo pular essa parede aqui. Você imagina você tentar pular 3 vezes esse tamanho. O muro tem que ser forte. Aleluia. E às vezes tem que ser alto. Só que para ser alto, dá mais trabalho. Construir muro baixinho é muito mais fácil. Mas às vezes nós temos que aumentar mais uma fiada de tijolo. Tem vizinho espiando. Tem vizinho espiando pelo muro. Tem vizinho espiando pelo muro. Levanta mais uma fiada. Levanta mais uma fiada de tijolo. Tem gente olhando o que está dentro. E como é precioso, eles não podem nem ver o que está dentro. Então levanta mais uma fiada. Vai levantando mais. Levanta mais, porque o que está dentro é precioso. Precisa ser protegido. E como que a gente levanta mais fiadas? Vai para a oração. Vai para o joelho. Vai para o jejum. Vai para a vigília. Vai para culto. Vai buscar o Senhor. Vai levantar o teu muro, porque ainda está baixo. Os muros originais, a cidade, né, de uma forma geral, ela foi construída há mais de 3.800 anos pelos jebuseus. Depois, passado um tempo, há cerca de 2.000 anos atrás, né, Herodes, chamado Grande, ele pega e começa a reconstruir os muros. Esse nome, né, Herodes Grande, não é por mero acaso, não. Ele gostava de coisas, sabe, magníficas, coisas em grande. Ele vai e aumenta o muro, ele vai aumentando o muro mais, porque ele era Herodes o Grande, ele gostava de coisas, sabe, aquelas arquiteturas bem grandes, bem feitas, bem monumentais, ele gostava disso. Só que muro alto se importa. Aleluia. Muro alto se importa, cara. Há cerca de 500 anos atrás, após novas investidas e derrotadas, um outro homem pega para reconstruir os muros novamente. Esse sultão, que eu falei que o sultão Solimão, ele pega e vai reconstruir os muros mais uma vez. Há cerca de 500 anos atrás, um pouquinho mais, ele vai reconstruir os muros. E na reconstrução dos muros, irmãos, ele resolve fazer algumas coisas, sabe, fundamentais, que aos olhos dele precisava fazer. Abrir algumas portas, estratégias que não tinha naquele momento. Tem uma porta chamada Porta Nova. Essa porta foi aberta há cerca de 500 anos atrás, porque ela havia uma necessidade. Eu não vou ficar entrando nesses méritos, né? Existem profecias futuras para a cidade de Jerusalém. Olha só o que está escrito. A cidade de Jerusalém, ela passou por várias investidas. Ela foi derrotada por total 2 vezes. 2 vezes ela foi levada à ruína total. 2 vezes. Uma por Nabucodonosor II e outra por Ciro. Eles praticamente dizimaram, eles acabaram com tudo. Ela foi, irmãos, investida contra ela mais de 35 vezes. Ela foi cercada mais de 44. Ou seja, se você parar para pensar, a cidade ela sofreu constante investida do adversário. A nossa vida não é assim também? Quantas investidas o inimigo já tentou contra mim e contra você? Aleluia! Às vezes parece que algumas partes dessas investidas ficaram destruídas. Parece que às vezes sangra algumas coisas.
porque guardamos memórias sangrentas de luta por resistência e por sobrevivência. Às vezes queremos sobreviver espiritualmente, mas do lado uma memória sangrenta de não perca, de algo que era importante para você, mas que ficou a ruína, como o inimigo derrubou. Aleluia. É difícil olhar para um muro em ruína, que foi destruído pelo adversário e que trazia memórias boas para você, e você vê ele em ruína, e você fala assim: não, eu estou limitado, não posso fazer mais nada. Eu sei que o medo ele surge, eu sei que o medo ele aparece nesse momento, mas há uma profecia de Deus para a cidade de Jerusalém para você. No livro de Isaías 60, verso 18 está escrito: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarão de salvação e as tuas portas serão chamadas de louvor. Salmo 122, 7. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Tem uma profecia de Deus para a tua vida. Tem uma profecia de Deus para a tua vida. Os teus muros não serão destruídos novamente. As tuas portas não serão queimadas novamente. Porque a profecia do Senhor estende sobre nossas vidas. Se chamará louvor. Se chamará louvor para o Senhor. Se chamará adoração. Aquilo que foi ruína e que dói, que fez sangrar, Deus vai transformar em louvor. Glória a Deus. Pode dar um glória por isso. A reconstrução da cidade era algo impossível e inviável para todos, por causa de alguns motivos. O primeiro motivo, irmãos, foi o perigo de um novo ataque. Ninguém queria. Eu falei para vocês aqui que a reconstrução foi dada de três etapas. Uma por Zorobabel, que reconstrói o templo. Esdras, constrói a parte espiritual. Ele volta de novo com a parte espiritual. E Neemias vai reconstruir muros. Mas para pensar comigo, eu falei que muro serve para guardar algo que é precioso. Não tem como, irmãos, edificar cidade e vida espiritual sem muros. Você vai falar: poxa, mas Deus errou a ordem. Será que Deus errou a ordem, pastor? Será que não deveria ter feito o muro primeiro e as portas primeiro? Será? Pense um pouco comigo. Por que a cidade foi construída primeiro, depois a parte espiritual, depois os muros? Por quê? Porque antes de Neemias, ninguém mais metia a mão em nada. Os muros estavam em ruína, as portas queimadas, e ninguém fazia nada. Aí você vai parar para pensar: reconstruíram o templo, voltaram de novo para a parte espiritual de adoração. Por que não coloca o muro para proteger? Aleluia. Ninguém tinha coragem de botar a mão no muro. Sabe por quê? Porque o adversário, pastor, ele permitiu construir o templo, reconstruir. Ele permite até você voltar com a adoração e com o culto. Mas quando ele vê você botando muro, é o verso 9. Quando você começa a edificar o muro, ele não, o muro não. O muro não, porque eu não vou ter acesso. A cidade está bonita, ele deixa. A igreja é bonita, a igreja de 2 andares, tem ar-condicionado central. Ah, tá um calor gostoso, dá glória. Porque ainda que tem ar-condicionado central, se não tiver muro, o diabo entra. Aqui não tem ar-condicionado central. Aqui não tem distribuição de leque. O ventilador está soprando e está gostoso. Mas eu digo para você uma coisa: o muro está de pé. O muro está de pé. As portas estão de pé. As portas estão de pé. Não se constrói não se constrói templo e não se consegue estabelecer adoração se você não colocar muro. Deus não habita em lugar que todo mundo entra. Deus não pode habitar em lugar que todo mundo entra. Porque que não deu certo construir cidade depois a vida espiritual sem muro? Porque Deus não consegue compartilhar sua glória com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém, ele quer muro. Ele quer dizer assim: vocês são propriedade particular. E propriedade particular tem muro. Propriedade particular tem porta. Não é qualquer um que pode entrar. Propriedade particular tem que estar guardada por muro.
coloca a porta. Ou a tua casa bonita vai desmoronar. Ou você levanta muro nessa noite e coloca a porta. Ou a vida espiritual de língua de fé vai acabar. Porque tem que ter muro na tua vida espiritual. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Rafael, então por que Deus permitiu construir a cidade, a vida espiritual, depois os muros? Deus errou? Não. Não. Quem construiu o templo e voltou com o culto tinha medo de levantar muro. Então Deus permitiu que levantasse o templo e voltasse com a adoração, porque Deus já estava preparando alguém para levantar muro. Não foi um erro de projeto, não. Deus só trocou a ordem, porque quem construiu o templo não tinha coragem de levantar muro. Não é todo mundo que constrói templo que tem vontade de coragem de levantar muro. Aí você vai me dizer, tinha sacerdote, tinha homens ali que ajudaram na construção da cidade, e por que não colocavam a mão? Aí Deus vai lá em Suzã, vai lá na fortaleza de Suzã, e encontra um homem chamado Neemias, um homem copeiro, que servia ao rei, vindo, da ruína passada, de cativeiro. Era ele cativo, mas era um cativo que tinha uma representação diante do rei, porque ele servia ao rei como copeiro. E quem serve como copeiro, irmãos, come da mesma comida do rei, porque tu tem que provar antes, tu tem que ver se está envenenado, o rei não morrer. Ou seja, Neemias era um homem de confiança do rei. O rei Artaxerxes, ele tinha Neemias como homem de confiança, e Neemias ele servia com alegria. Ele estava cativo, mas servia com alegria. Lembra daquela menina? Quem dera, meu Senhor, tivesse lá em Jerusalém, o profeta que está lá em Samaria, restauraria ele da lepra. Lembra que aquela mulher falou para aquele Naamã? Lembra que ela falou? Aquela menina, ela estava cativa também. Glória. Só que ela estava cativa fisicamente, mas espiritualmente ela estava liberta com certeza. Glória. A maldade do que está de fora não conseguiu contaminar aquela menina, como também não conseguiu contaminar Neemias. Neemias podia ter pensado assim: como eu sou cativo, quem vai botar veneno sou eu vou matar esse cara, porque esse cara acabou com o meu sonho, acabou com a minha família, acabou com os meus pais, acabou com a minha história. Só que quem está liberto, irmão, não se rebaixa para o nível de quem está sujo. Aleluia. E ele servia com alegria. Glória a Deus. Só que certo dia vem alguns da terra de Israel e vai encontrar com ele no palácio de Suzã. E quando encontra, creio eu, imagino eu, estou conjecturando, ele dizendo: meu amigo, que maravilha te ver! Nossa, você está bonito, Neemias. Você está comendo do bom do melhor, Você está comendo comida do rei. Não estou, Deus me agraciou. Eu estou preso, mas estou liberto. Eu estou aqui, me proporcionou, estou comendo caviar. Eu estou te servindo a ele, mas estou na permissão de Deus. Foi Deus que me colocou aqui por causa do meu erro. Eu sei porque estou aqui. E vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão libertos, Vocês estão em Jerusalém? Vocês foram libertos fisicamente, não é? Porque quem estava em Jerusalém foi liberado do cativeiro. E Neemias estava no cativeiro, preso no cativeiro, porque não foi liberto. Olha só que interessante. Mas quem estava liberto fisicamente em Jerusalém estava preso espiritualmente, coisa que Neemias não estava. Quando Neemias pergunta: como vocês estão? Eles falam assim: a gente está muito mal. Nós estamos em ruína. A cidade está em ruína. Mas não foi construída por Zorobabel. Ele não voltou o culto, mas nós estamos em ruína. Mas por que vocês estão em ruína? Tem templo, tem línguas estranhas, tem subida no monte, porque vocês estão em ruína. O que está acontecendo? Fala para mim. Porque a gente não tem muro, as portas foram queimadas, e a gente sabe que ainda que tenha templo, ainda que tenha línguas estranhas de adoração, Deus não vai habitar onde não tem muro. Tem que ter muro. Deus não vai habitar nas portas queimadas. Deus não está lá. A gente está até tentando lá, mas está muito difícil. Estamos em ruína. Por que estamos em ruína? Porque Deus não está lá. A maior ruína que nós possamos experimentar é a ruína de não ter o Senhor dentro da nossa casa espiritual. Fecha o olho um pouquinho agora, fecha os olhos um pouquinho.
Dá aquela sondada agora na casa espiritual. Dá uma sondada na tua casa espiritual. Dá uma sondada. Fecha o olho, dá uma sondada. Eu não sou adivinho, mas eu tenho certeza que pelo ano, pelas línguas estranhas, pelo ano de cada um, o Senhor está aí dentro aí da casa espiritual. Porque tem muro, tem porta. A cidade está edificada, mas tem muro, tem porta. Tem janelinha para vigiar. Tem torre de vigília. Estamos aqui porque tem torre de vigília. Podemos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos estar aqui. Aí, Neemias, quando fica sabendo, acontece uma coisa que nunca aconteceu na vida de Neemias. A alegria dele não passava pelo cativeiro, não era interrompida pelo cativeiro. A alegria dele não era interrompida pelas, às vezes, a zombaria. Ah, está cativo. Não. Mas quando ele fica sabendo, irmãos, que a cidade estava em ruína e que Deus não estava lá porque não tinha muro, foi o primeiro dia que ele vai servir ao rei triste. Glória a Deus. Eu duvido que não tenha um dia que você tenha vindo aqui servir triste. Porque você não é ré do pé, você é valente. Aleluia. Você sabe da tua responsabilidade espiritual. Glória a Deus. Mas quantas das vezes a probabilidade era para ficar em casa? Eu errado. São dias de dores. Pescou nada. Aleluia. Como que eu vou adorar? Só que a gente vem, senta no nosso cantinho, fica quietinho ali, ó. Está sangrando a ruína. Você senta bem quietinho no canto ali, ó. Sabendo que ele está lá, presente. Você fala para ele assim: Deus, só me visita hoje. Eu não quero falar uma palavra. Eu não tenho palavras para dizer. Se eu for falar alguma coisa assim, eu posso estragar tudo. Eu posso murmurar, pastor Elias. Se eu abrir os meus lábios, talvez eu vou murmurar. Então eu quero ficar no meu canto quietinho aqui, só sentir a tua presença. E eu não quero murmurar. Eu sou valente, aceito a proposta, não redo o pé, ainda que eu sirva triste. Só que tem uma coisa: no dia que você serve triste, o rei vai receber. Ou seja, no dia que você está servindo triste, o autor da vida, ele percebe o teu semblante que você está triste. Glória a Deus. Aqueles que semeiam em lágrimas, o Senhor está vendo, vai voltar com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que semeia em lágrimas voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Por quê? Porque quando você está triste, o teu Deus vem. Aí Neemias triste, o rei vem e pergunta: por que tu está triste? E olha a intimidade. Eu sei que essa tristeza aí, ela vem lá do fundo da tua alma. Olha o nível de relacionamento que Neemias estabelece com o rei. Parafraseando, é o nível de relacionamento que nós temos com o nosso Deus. Deus, Ele nos vê por dentro. A sua espada, que é uma espada de dois gumes, ela faz divisão entre juntas e medulas. É apta para discernir o pensamento do coração. Glória a Deus. Deus não vai deixar você vir para cá triste, sem perceber você. Glória a Deus. Artaxerxes olha triste e fala assim: por que ele está triste? É amargura de alma. Ele fala assim: por que eu não estaria triste vendo a cidade dos meus pais queimados, os muros queimados, derrubados, as portas queimadas? Fala: declara, meu filho, o que você quer? Olha que interessante. Eu falei que ninguém tinha coragem de levantar muro, não foi isso que eu falei? Neemias, ele edifica em 52 dias.
os muros que estavam em ruínas durante um pouquinho mais, cerca de 140 anos. Neemias edifica em 52 dias muros que estavam arruinados há mais de 120 anos. Aleluia! Neemias não tinha, foi dito aqui ontem, né? Ele não era PhD em nada, em obra, não era engenheiro, não era arquiteto. Ele não tinha sangue real, ele não era de linhagem real. A Bíblia, quando vai falar de Neemias, vai e faz menção do pai dele. Até coloquei aqui. Eu quero outra folha, deixa eu ver aqui, até me perdi aqui. Mas vamos lá. A Bíblia diz assim, ó: filho de Acalias. Geralmente, quando nós fazemos menção de uma linhagem, ele vai falando filho de Acaías, filho de Bias, filho de Irias, de não sei o que, Darias. Aí vai dizer assim no final, sumo sacerdote, ou então da tribo de Levi, da tribo de Judá, da tribo de Benjamim. Porque a linhagem, ela tem uma diferença. Só que em Neemias, ele fala assim, filho de Acalias. Deus está dizendo assim, ó, ele não parece ter representatividade espiritual nenhuma. Só que tinha. Diga assim para mim, se estou terminando, fala assim, ó, Neemias tinha um diferencial. Você vai virar para o teu irmão e vai dizer isso para ele. Diga para ele assim, ó, ele era homem de oração. Ele não se prostrava diante dos desafios. Ele tinha coragem. Deus quer levantar homens de oração, homens que aceitam o desafio e homens que têm coragem. Eu sei que é difícil, às vezes em ruína, não é? Às vezes parece que está em ruína. Olha, eu coloquei aqui, ó, falei que as mulheres iam gostar, eu coloquei assim, ó, homens procrastinam. Homens procrastinam. Procrastinar é adiar tarefas que deveriam ser feitas em tempo oportuno. Procrastinar é deixar para depois o que deveria ser feito. Eles deixaram para depois que passou mais de 120 anos, meu pastor. Mais de 120 anos se passaram. Porque homens procrastinam. Procrastinam por quê? Procrastinam por conforto. Eu estou em Suzano, não quero ir, eu estou aqui em Suzano. Sai da zona do conforto. Aleluia! Sai da zona do conforto. Neemias aceitou a empreitada sair da zona do conforto. Só que homens procrastinam. Vou te provar. Sabe aquele portão da tua casa? Que o troço está rangendo mais do que gato maluco? Tu vai abrir ele. Sabe aquela porta que para abrir você tem que dar uma levantadinha? Sabe aquele vidro lá que está quebrado? Que entra um frio terrível lá no quarto, lá, está quase pegando a pneumonia. Não, mas eu trabalho o dia todo. Como é que é, né? Se tu não fizer, ninguém vai fazer. Você vai esperar 120 anos para fazer o que Deus mandou você fazer? Tem muita casa em ruína porque a gente vai procrastinando. O teto está lá caindo, a tinta está quase já caindo na tua cabeça. E você fica olhando. Ninguém dá glória nessa hora, não. Os homens não deram glória nessa hora. Está todo mundo com o portão arranhando, né? Está todo mundo com. Aleluia! Deus! E o portão está arranhando, varão? Glória a Deus! A tinta está caindo na cabeça da varoa. Aleluia! Oh, glória! Aquela pingueira, aquela goteira está caindo na cabeça da varoa. Está dormindo aquela pingueira. Ou você faz alguma coisa, Deus vivo! ou vai passar 120 anos. E a ruína ela vem. Ou você faz alguma coisa, ou ninguém vai fazer com você. Você quer ver uma coisa interessante? Está ali em ruína. Você não faz. Aí vem um irmão, vem um tio lá. Ô, minha subiu,
esse portão arranhando aí, deixa eu botar um óleo. Aí vai botar o óleo. Aí quando chega no trabalho, toca o portão parou de ir, né? O gato foi embora. Esposa, o que aconteceu ali? Foi meu tio. Poxa, eu ia fazer amanhã esse negócio. Estava tudo programado aqui na minha cabeça aqui, ó. Sabe qual é o problema? A gente não faz e não quer que ninguém faça. Às vezes é pior. Chega. O vidro ali da janela consertou? Fui eu mesmo. Você, esposa? Fui. Comprei lá o vidro de tamanho lá, peguei massa eu mesmo, botei a minha massa de vidro ali. Isso é papel de homem. Tem muitas mulheres com mais atitude do que muito homem, a qual foi confiada a responsabilidade. Não adianta ficar de mimimi dizendo que as mulheres estão vindo forte, né? Mas vem forte mesmo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Eu tenho uma esposa em casa e eu sei do que eu estou falando. Mulher não gosta de ver coisa em ruína que pode ser feita. Sabe o que eu vou dizer para vocês? Deus também não gosta de ver coisa em ruína que está tão acessível e fácil para você. Aleluia. Só que às vezes a gente não quer construir, reconstruir, evangelista Hugo, porque nós temos medo. A gente não quer, o homem não quer reconstruir porque tem medo. O homem tem muito medo. Você tem medo de voltar a ser aquele homem de oração que você era? Por quê? Deus vivo. Porque você tem medo. Mas o pastor me maltratou. Eu perdi o desejo de subir monte. Neemias não perdeu o desejo de servir, estando cativo. E por conta desse ânimo, ele edifica os muros de Jerusalém. Glória a Deus. Só que ele faz isso, irmãos. Neemias ele tem estratégia. Ele não faz de qualquer maneira. Olha a estratégia dele. Eu falei que ele era um homem de oração. A sua oração atraiu recursos e autoridade. Você viu lá que Neemias vai pedir para o rei. Ele pede para o rei para ele ir até a cidade de seus pais para edificar. Só que ele simplesmente não pede não, meus irmãos. Está escrito aqui, ó. Ele vai jejuar desde o mês de Quisleu, né? Que é basicamente meado de novembro até dezembro, é um mês de Quisleu. Ele vai jejuar até o mês de Nissan. Nissan é do meado de março até abril. Ou seja, mais de 3 meses orando e jejuando. Quer edificar muros? Começa a ir para o joelho para a oração e fazer propósito. Foi mais de 3 meses orando. E a oração dele atraiu o quê? Permissão e recurso. Quando você ora, não tem recurso. Mas quando você começa a orar, Deus manda recurso. Esse terreno foi comprado sem recurso, mas foi comprado pela oração. Oração independe de recurso. Oração traz recurso. Então nossa vida tem muita coisa que não chegou em nós, porque nós não estamos orando. Mas você está querendo ter recurso para poder fazer. Não, ora para chegar o recurso. Vai para o joelho. Alguém falou aqui ontem da história da igreja, deu um beijinho na flor da história da igreja. Eu acho que quem mais sabe da história da igreja é esse homem que está aqui. Começou a subir monte, né? Orar sozinho. Fui chamar ele para ir para o monte comigo. Ele falou: ih, eu oro sozinho. Falou assim mesmo. Eu falei: meu Deus do céu, ele vai um dia, ele vai comigo. Vai que eu quero aprender, eu quero pegar essa benção aí. Sabe por que ora sozinho? Porque fez um propósito com Deus. Só ele, Deus. Igual Neemias. Neemias não tinha mais ninguém, só ele acreditava. Construíram o templo, construíram o barco espiritual, mas não tinha força para construir muro. Neemias sozinho lá em Suzã. Eu vou orar em Suzã e Deus vai bradar em Israel. A tua oração não tem limite regional. Ela vai aonde o homem não consegue ir. Neemias ora em Suzã e Deus opera em Jerusalém. Senhor, como é que minha filha vai voltar para o caminho do Senhor? Como é que meu filho? Está difícil. Eu não tenho acesso a ele. Ele não conversa comigo. Oração chama recurso.
Oração traz recurso. Vai pro joelho. Começa a orar. Começa a orar para tu ver. Começa a orar. Ela vai dizer assim: mãe, eu quero conversar com você. Eu quero ter uma conversa, Senhor, mãe, muito séria contigo. Você não crê nisso não? Você não crê que Deus faz isso não? Rayane, Jaconiza Rayane, criancinha, adolescente, vindo para a igreja. A mãe ainda não tinha, né, se rendido aos pés, mas ela não parava, ela vinha, ela não parava. Aí o inimigo dizendo assim: tá maluco? Tua mãe não vem não, mas eu estou indo. Tua mãe não vai vir não, mas eu estou buscando. Tua mãe nunca vai vir, mas eu estou indo. Mas tua mãe não vai vir, mas eu creio. A tua mãe não vai vir, mas eu acredito. Deus vai fazer. A minha oração, a minha perseverança vai fazer. Levanta a mão aí, Lucimar. A Lucimar lá, levanta a mão, Lucimar. O Lucimar é a mãe dela, gente. Olha lá, pode olhar para trás. A filha orou e a mãe chegou. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Ordem de oração. Segunda estratégia. Meu Deus do céu. Segunda estratégia. Ele não declarou o projeto. Ele sai de Suzano com autoridade, com carta, com recurso, com madeira. Só que quando chega em Jerusalém, ele não fala nada para ninguém. Sabe que muita coisa não dá certo para a tua vida? Desculpa o termo. Língua frouxa. Língua frouxa. Neemias chega em Jerusalém e não conta nada do projeto. Sabe por quê? Porque quando ele orou sozinho, ele Deus. Então não cabe contar o projeto para quem não tem a ligação que ele tem. Não cabe falar de coisa espiritual para quem não vai entender a tua loucura espiritual. Eu estou desempregado, mas vai indo para a igreja. Eu estou desempregado, vai procurar um emprego, rapaz. Vai para a igreja não. Não, estou indo para a igreja. Mas rapaz, se você ir para a igreja, o trabalho não vem. Não, a matemática de Deus é diferente. Eu vou buscando Ele. E as coisas que eu preciso vai correndo atrás de mim. Elas vão vir atrás de mim. Eu vou seguindo Ele. E aquilo que eu preciso começa a vir atrás de mim. Olha, se você olhar para trás, tu está aqui nessa noite. Se começar a olhar para trás, você vai começar a ver, vida pelo encontro, vida. Só que não declare o projeto. Não abre a boca para falar do projeto com quem não entende. Ele chega em Jerusalém e não fala nada. Eu imagino, sabe, Sanbalate subindo de Gesem olhando para ele. Ele cheio de madeira nas costas, trazendo lá um pouco de madeira, sabe? Vem com a comitiva real, porque o rei manda ainda carta e manda a comitiva real, manda um chefe ali para ir com ele. Todo mundo olhando e falando assim: maluco, o que ele está fazendo com essa madeira? É maluco, é doido? O que ele está fazendo com essa madeira? O que ele está fazendo com essa madeira? É maluco, é doido? O que ele está fazendo com essa madeira? Tu não entende que essa madeira é o meu fardo. Tu não entende que esse fardo só eu posso carregar. Você não entende que o fardo maior carregou o meu mestre. Ele carregou nas costas a madeira. A madeira que ele carregou era para ser crucificado, era sacrificial. Ele sabia que aquele peso ia resultar em glória. É maluco? Chegou cheio de madeira aí, cheio de homem aí, O que esse cara vem fazer? E aí, Neemias, tudo bem? O que tu vem fazer? Não te interessa. Não é da tua conta. Pensa, Rafael, vamos fora do varão. Não te interessa. Não é da tua conta. Rafael, tu está dando fora do varão. Não te interessa. Não é da tua conta. Mas Rafael, isso é grosseiro. Dá fora do varão. Quando eu estava dobrando meus joelhos sozinho, ele nem perguntava como é que eu estava. Então ele não tem que saber dos meus projetos. Porque quando eu estava no meu deserto, orando sozinho, chorando, ninguém entendeu a mão. Mas quando abre a boca, irmãos, e conta, você dá tempo para o inimigo se armar contra você. Se ele falasse antes, sabe o que aconteceu, pastor Benjamin? Eles não iam deixar nem a madeira entrar em Jerusalém. Porque a única coisa que o inimigo não quer que você faça é construir muro, nem porta. Quando Sanbalate subiu e dizia assim, se ele soubesse que aquela madeira para construir porta e muro, ele ia falar assim: não. Você não pode entrar em Jerusalém.
Só que ele ia pegar assim e falar assim, ó, quando eu orei ao meu Deus, o meu Deus me deu carta. Essa aqui, olha, essa letra aqui, ó, é Artaxerxes. Eu estou espiritualizando. Você está dizendo assim, ó, essa letra aqui, ó, escrita em sangue, que saiu da mão do meu mestre quando eu estava naquela cruz. Está escrito assim, ó, vá adiante que eu garanto a vitória. Eu não vou me basear no que tu está me amedrontando. Eu não vou te ouvir, nunca. Sabe por quê? Porque eu tenho a assinatura do rei. Eu tenho a assinatura daquele que morreu na cruz de Calvário. Essa carta que eu trago aqui, ó, foi ele que assinou. Foi ele que assinou. Foi ele que assinou. Segundo, terceiro tópico, ele encoraja o povo. Depois, quando ele chega, irmãos, lembra que eu falei que já tinham edificado cidade e vida espiritual, só que era um bando de frouxo. Era um bando de frouxo. Quando Neemias chega e fala assim, olha, eu vim edificar o muro, aí ele abre e fala para quem devia falar. Ele fala assim, não, você está doido, você vai edificar o muro? Como é que você vai fazer isso? A Bíblia diz que ele começa a contar o que Deus fez em Suzano, através da oração. Ele diz assim, olha, eu comecei a orar em Suzano, e Deus mandou madeira, Deus mandou carta irrevogável, Deus mandou permissão para me reedificar, eu vou reedificar. Ou seja, irmãos, aquilo ali encorajou o povo de tal maneira, que o povo, irmãos, que estava ali, foi o povo que construiu o muro e ergueu as portas. Estou terminando, desculpa pelo horário. Foco e fuga de distrações. Construindo o muro, Sanbalat e Tobias desce? Não desce, estou focado no projeto. Empenho, vigilância e armas. Teve momentos, irmãos, que ele começou a construir, ele construía e outros iam com armas e protegia. Irmãos, cristão tem que ter arma de ataque, não é só defesa não. Às vezes tem que partir para cima, meu pastor. E como que eu parto para cima? Na mão, rapaz? Eu dou a voadora? Não, joelho. Ó, olha a arma do cristão aqui, ó. Faz assim, ó, tenta bater no teu joelho e faz assim, ó, que arma. Estou terminando, se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Seba da sua. Deus nos convida a edificar muro nessa noite em Portas. Talvez a tua cidade ruína foi difícil para você, mas edifique nessa noite. Eu quero que de pé, e é só para quem pode, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para aquele que está edificando esse nome. Eu quero ter oportunidade de